Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, mais uma edição do Tagueando pelo Mundo. Hoje a gente está indo para as Terras Altas, lá na Irlanda, para conversar com o Edu. Já faz tempo que a gente queria gravar com ele aí, mas a pandemia veio e atrapalhou poucas coisas. E finalmente estamos aqui nas terras da Rainha também, mas um pouco mais longe ali na Irlanda. Obrigado com a Rainha. Obrigado com a Rainha. Estamos no Street Fighter. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado por lá. Vamos falar sobre Dublin, nós vamos falar sobre muita coisa boa. E, bom, obviamente não estou aqui sozinho, estou aqui com a Iana Gonzaga. Olá, Iana. Olá, mundo. Então, o nosso convidado hoje vai nos mostrar o caminho para o potinho de ouro. Olha só. E nós estamos aí com o CEO que vai levar toda a empresa para Irlanda aí no final do ano como comemoração de metas batidas, né? Funcionários aí do Classes. Olá, mundo. Olha, editor, corta essa história aí porque tá me quebrando esse negócio, hein? Não. Mas vamos lá, vamos tentar descobrir como é que é esse país aí que, apesar de estar do lado do muito famoso ali, o pessoal não foca tanto em tecnologia, mas eu acho que tem bastante ponto interessante aí, hein? Olha só. E nós estamos aí com o Edu Giansante. Desculpa se eu pronunciei errado. Não sei, boa tarde, boa noite. Em qual horário você tá aí, Edu? Fala, Luiz, beleza? Esse pronunciou correto, tá certo. E vou falar pra vocês que tem irlandês que toma Guinness com groselha. O quê? Mas depois eu conto isso. Nossa! Guinness com groselha. Ô, louco, haja fica. Quebrando paradigmas aí. Aí, show de bola. Pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos rápidos. Primeiro, a nossa comunidade está esperando por vocês. podtag.com.br, clica lá em cima do Discord, entra na comunidade e fala qual é o próximo país que você quer ouvir. A gente já conversou com a galera dos Estados Unidos, já conversamos com gente no Canadá, já conversamos com gente até em Hong Kong e hoje estamos na Irlanda. Então, se você quer conhecer algum país aí ou conhece uma galera em outros países, entra na comunidade, sugere. E ali no site também, você vai clicar na opção quadros e vai clicar em Tagueando pelo Mundo. Você vai ver todos os países que a gente já conversou aí, Japão, Holanda, enfim, tem bastante país maneiro, Austrália. Bom, uma novidade bacana que a gente tem por agora é que a gente tá no YouTube. Por enquanto nós estamos upando nossos episódios pra lá, pra você ouvir também se você costuma utilizar YouTube Music ou simplesmente abrir uma aba e ouvir o podcast, mas logo a gente vai começar a ter novidades lá, vão ter outros vídeos, nós vamos começar a fazer lives, então já entra, se inscreve, deixa seu curtir. Nunca achei que ia fazer isso na vida, mas ativa o sininho, deixa o seu like aqui embaixo, aquele negócio que todo youtuber faz. Então, você já sabe aí o pacote completo, beleza? E entra na comunidade lá, deixa seu feedback sobre esse episódio, é sempre muito importante pra gente saber se a gente tem no caminho certo. Bom, antes da gente começar, Edu, se você pudesse apresentar pra galera aí, contar o que você faz, o que você gosta. Beleza, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Toda vez que alguém fala obrigado pelo convite, por algum motivo eu fico achando que é obrigado pelo Covid. Como é que é o negócio? E aí fica estranho, né? Falar obrigado pelo Covid. Mas é obrigado pelo convite, né? Covid. Não. Vamos lá. Bom, eu sou o Edu, eu tô aqui na Irlanda já tem 12 anos. Então eu vim pra cá menino, com 23 anos, pra seguir a vida de muita gente que vai morar fora e quer fazer intercâmbio. Acabou que eu acabei ficando aqui, consegui um trabalho na área, fui evoluindo, fui ganhando cargos melhores, fui seguindo a vida corporativa na indústria de tecnologia e cá estou, né? Depois larguei tudo. Hoje eu vivo do eDublin, que é o meu canal que eu criei, e o eDublin faz várias coisas, né? Tem ajuda pra carreira no exterior, o pessoal quer trabalhar fora, o pessoal quer fazer intercâmbio. A gente não é uma agência, a gente não vende curso de intercâmbio, a gente ajuda as pessoas com informação, a gente faz muito evento, a gente faz muito workshop, ajuda mais com esse outro tipo de informação. E eu escrevi um livro também, minha vida mudou completamente nos últimos 2 anos e talvez 2020 mudou mais ainda, mas até antes da pandemia já tinha mudado muito, então eu entrei nessa outra pegada de começar a ajudar empresas, startups daqui, algumas startups dos Estados Unidos. Então acaba que o aprendizado que eu tive no mundo corporativo me ajudou com muita coisa que eu tenho hoje, e também essa coisa de querer seguir, o que a gente não fala, né, é o problema do millennial, né, de querer seguir o propósito, ter um impacto na vida. Então eu comecei a seguir minha vida com mais propósito, escrevi um livro, moro perto das montanhas com meu cachorro, e aqui estou com vocês também. Olha só, cara, o cara fala do jeito podcaster, né? Dá um orgulho, né? Quando a gente fala sobre... Pô, maneiro. Edu, conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro, a gente vai entrar, claro, né? Falar sobre mercado, a gente vai falar sobre as oportunidades aí na Irlanda, mas como que você chegou aí, assim, como que apareceu pra você a oportunidade, o que fez você escolher por esse país? Bom, vamos lá, cara. Eu vou ser super honesto e falar que não foi um planejamento muito bem feito, não, viu? Eu tinha 23 anos. Vou te falar que 23 anos, há 12 anos atrás, não é o mesmo 23 de agora que você faz um Facebook. É um 23 mais, né, judiado. Que você tem menos... É mais
moleque, mais imaturo, eu era bem imaturo. E eu trabalhava na Intel, eu não sei se pode falar o nome de empresa, pode? Pode, fique à vontade. Tranquilo, né? A Intel não vai patrocinar a gente tão cedo. Mas quem sabe, né? A Intel quiser patrocinar aí, ó, PodTech, manda um e-mail aí, pessoal. Mas eu trabalhava na Intel, né? Se você for falar mal, daí a gente corta antes de... Não, aprendi. Foi fenomenal minha experiência lá, adorei. E o que aconteceu na Intel, empresa multinacional, você tem que falar inglês e tal, e eu não sabia falar inglês, então eu chegava nas reuniões que tinha que fazer com um time de fora do Brasil, e eu ficava viajando, né, eu sabia o que tinha que falar. E na época, isso eu não posso falar que é segredo, mas na época eu até escrevi umas frases meio prontas em inglês no papel pra falar na hora da reunião, porque eu tinha que saber exatamente o que eu tinha que passar de atualização. Então era tudo frase pronta que eu lia e falava, que na época não tinha videoconferência, né, gente? 2008, era audioconferência, era aqueles negócio feio no meio da sala que você falava, aquele negócio da Cisco. Então era aquilo lá. E aí eu falava meus updates, que era tudo umas frases prontas. Então eu falei, chega uma hora que eu tenho que mudar, né? Eu tenho que aprender inglês, tem que ir, senão não vou sair disso daqui. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha essa vontade de morar fora. Então, na hora de fazer pesquisa, na época no Orkut, porque o Facebook tava começando ainda também, não tinha Instagram, não tinha ninguém fazendo canal no YouTube, Discord, nem sabia que era o Discord ainda. O que aconteceu? Eu tinha que procurar informação, não tinha nada, e eu falei, cara, eu vou começar, tudo que eu achar, eu vou começar a escrever num blog, que foi indiretamente como começou o eDublin, mas ao mesmo tempo foi quando eu comecei a descobrir que existia a Irlanda e que lá você poderia trabalhar e estudar. Porque você tem Canadá, que você tem algumas limitações, Reino Unido tinha muita limitação de hora, a Austrália tem limitação de tempo que você pode trabalhar por cada empresa, e a Irlanda não tinha nenhuma limitação. E eu falei, puta, é isso, né? É o país que eu vou. Então foi assim que tomei a decisão de vir pra Irlanda. Não foi muito que, porque é um país que tem várias oportunidades, o mercado é incrível. Na verdade, pelo contrário, eu tava numa época muito diferente, né? A Irlanda tava começando ia sofrer o impacto da crise naquele mesmo ano que eu me mudei, a gente não sabia disso ainda. E aí, foi assim, vamos lá, trabalhar e estudar, esse é o país que eu vou, e foi assim que eu vim parar aqui na Irlanda. Caramba, é engraçado você comentar sobre essa questão de produzindo conteúdo, né? Porque provavelmente essa atitude que você tomou abriu espaço para outras pessoas chegarem lá de uma forma mais fácil, né? Claro que hoje você faz isso profissionalmente, mas indiretamente acho que pode ter sido uma galera que pode ter consumido teu conteúdo ali que você estava preparando e tá aí na Irlanda e talvez você nem saiba, mas com certeza a pessoa indiretamente é grata com você. Isso é maneiro, cara. Essa é a vantagem da produção de conteúdo. Quando você chegou aí na Irlanda, assim, o que você notou de diferença em relação ao Brasil, assim, no lado profissional mesmo, no lado de mercado? A gente vai entrar mais na frente aí na questão do país mesmo, cultura, né? Mas o que você notou de diferente do mercado? Cara, olha só. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho antes de eu chegar. Eu trabalhei quando eu saí da Intel, eu trabalhei durante 11 meses, quase um ano, numa agência de publicidade no Brasil. Porque era o tempo que eu tinha de juntar dinheiro e tal, pra poder vir pra cá. E aí eu comecei a procurar trabalho já aqui na Irlanda, estando no Brasil ainda, tá? 4 meses antes de eu vir pra cá, eu já comecei a procurar trampo. E porque eu fazia muita campanha publicitária pra empresa grande, trabalhando no Brasil, porque as contas que tinha na agência era muito grande, então você tinha muito projeto que era em inglês e tal, então já tinha coisas meio pré-prontas em inglês, mesmo sabendo falar inglês. Típico do brasileiro, né? Tem lá benchmark, marketing, tudo palavra em inglês. Então eu tinha isso. E aí... Of course, né? Tinha know-how, né? Tudo palavra em inglês. E aí aconteceu, quando eu tava aplicando pra vagas, eu aplicava e não tinha resposta nenhuma. Até que eu recebi uma resposta de uma agência de recrutamento que contratava pra empresas e agências de publicidade. E aí eles falaram, cara, quando você chegar aqui, vamos marcar um café. Então eu cheguei aqui, também em inglês bem marromeno, mas eu tinha muita apresentação tal, que eu tinha feito, fazia campanhas de pay-per-click, né, de AdWords, antes de ser comprado pelo DoubleClick, do DoubleClick ser comprado pela Google. E aí eu comecei a mostrar isso, quando eu cheguei aqui, fiz essa reunião, mostrar isso que eu tinha feito, porque eu não sabia falar inglês, então eu falei, vou mostrar as apresentações que eu fiz. E a mulher ficou, caraca, você sabe fazer essas coisas todas, tipo, que era muito novidade. O mercado aqui na Irlanda, ele tava, 20 anos defasado com relação ao Brasil. Não parece, mas estava muito defasado. Campanhas de pay-per-click não existiam aqui. Eles estavam descobrindo, era como se estivesse desbravando, assim, nossa, existe uma coisa chamada Google Pay-per-click, assim, você paga por clique, né? Hoje é comum falar de AdWords, fazer campanha, é muito fácil falar. Mas você pensa 12 anos atrás, num país que não tinha muita referência de mercado digital ainda. Era novidade. E aí, quando eu cheguei com as campanhas, os caras falaram assim, a gente quer te contratar pra essa agência aqui. Só que eu, como não falava inglês, eles falaram, como você não fala inglês, a gente vai te oferecer um cargo que vai ser mais júnior, você vai ajudar a gente a montar as campanhas, só que aí você fica meio que, né, ajuda a gente na montagem de campanha e a gente se preocupa em conversar com o cliente, não se preocupa. E eu falei, perfeito, sabe? Vou começar já no mercado, já na minha área, fenomenal, nada melhor que isso. Mal sabia eu que, na verdade, eles estavam meio que me escondendo, porque eles tinham vergonha de alguém que não falava inglês e de uma pessoa que não era irlandesa na época, né? E é muito louco isso, mas que vacilo. É parte do negócio, né? Eu tava ganhando a vantagem de trabalhar na minha área e eles estavam
com a vantagem de ter alguém que tinha uma experiência, mas estava fazendo um trabalho meio que pra eles por trás assim, dos planos, no sentido de, eu tava na agência, mas eu não aparecia pra nenhum cliente, eu não mostrava minha cara pro cliente. Então eles mostravam como se fosse tudo deles, tomavam crédito e tudo, como se fossem projetos deles. E faz parte, né? Beleza, eu aprendi muito, sou grato por tudo que eu aprendi com a agência, e não tem que reclamar nesse ponto. Mas foi uma experiência inicial de lidar com o mercado 100% irlandês, com uma verba super baixa, que a gente fala também de quem trabalha com agência, sabe? No Brasil, você lida com, eu não sei hoje com pandemia, tá, gente? Mas pré-pandemia, eu lembro que era muita gente, assim, investindo milhões de reais anualmente, budgets gigantes pra, né, pegar o mercado brasileiro inteiro. Aqui, o budget era tipo 10 mil euros, 20 mil euros. E de empresas grandes, tá? De Danone, de Nokia na época. Eu falei, isso aqui é a verba que vocês têm? 20 mil? Tipo, é isso? 20 mil você não faz uma tenda na Lollapalooza hoje, sabe? Tipo, e é muito diferente, né? E isso é engraçado, que o tamanho do mercado é diferente, porque é um país pequeno, né? Tem 8 milhões de pessoas no país inteiro. Se você quer pegar só a capital, são 1 milhão de pessoas, você já pegou todo mundo já. Então, se você filtrar ainda por nicho, né, demografia e tal, é isso, 20 mil é mais que suficiente. Só que é muito engraçado que a gente fica com essa referência do Brasil, né? De que ter muita verba é porque é uma grande empresa, não necessariamente, né? Não, é interessante você comentar essa questão do idioma, né? Do pessoal tá com vergonha ali de você não dominar o idioma. E acho que até essa é uma pegada que até mesmo em 2008 lá não era tão divulgado assim, você ter que ter o inglês como algo parte da tua carreira, né? Gosto comentando que a internet era tudo mato na época, né, cara? E realmente eu lembro desses tempos. E como é que foi assim pra você dentro da vida pessoal, cara? Por exemplo, você chegou aí e achou uma empresa que te aceitou, mas você não dominando totalmente o inglês. Mas como é que foi viver num país que eu imagino que não esteja tão habituado a receber imigrantes, né? É diferente de você chegar, por exemplo, sei lá, em Berlim, chegar nas grandes capitais, dos grandes centros que tem muito imigrante. Como é que é a recepção do pessoal aí quanto a essa questão do idioma, cara? Sim, é uma boa pergunta essa, viu? Porque, como a gente fala, você falou de grandes capitais, até Londres, né, Berlim, você pega Sydney, grandes capitais de grandes países já estavam acostumados a ter essa frequência de imigrantes. Aqui na Irlanda, hoje é muito mais tranquilo. Hoje eu digo assim, de uns 5, 6 anos. Mas, de novo, né, 12 anos atrás era muito diferente porque era novidade chegar gente pra ficar e trabalhar. Gente do Brasil, era meio exótico isso, né? Nossa, veio o cara do Brasil ali, será que ele sabe dançar? O que era diferente daquela época, que pra mim foi novidade, foi também uma fase de me acostumar, é porque tudo era muito novo pra mim. A forma com que as pessoas lidam com as coisas, desde coisas básicas de você pôr o lixo pra fora e tem que comprar uma etiqueta, um adesivo que você tem que colocar em cima do lixo pra eles levarem o lixo embora, senão eles não levam. E eu não sabia, de repente acumulava lixo lá durante semanas. Eu não entendia, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Até ter que resolver problemas do tipo, minha conta de celular ter vindo duplicada, cobrada 2 vezes, e eu tinha que ligar pra reclamar sem saber falar inglês. Aí eu fui um desespero, assim, nossa, cara, como é que eu faço pra reclamar? Como é que eu falo que eu fui cobrado 2 vezes? Que vai ser impossível. E levou muitas semanas pra conseguir resolver, porque eu não sabia, ficava frustrado, ficava nervoso no telefone. Então você tem várias frustrações, eu acho que a maior frustração é essa sensação de impotência, de você não conseguir se resolver, sabe? Resolver os seus problemas e problemas que são básicos, sabe? Como eu falei, de pôr o lixo pra fora, o lixo não ir embora. Sabe? O que tá acontecendo com esse lixo que não vai embora? Então são coisas que vão juntando e vão te frustrando, sabe? Mas você se acostuma, essa resiliência, eu acho que é uma das melhores coisas. Inclusive a Michelle Obama, ela tem uma palestra que ela deu em 2014, na verdade um talk, né, que ela fez, que ela fala sobre a importância de morar fora, de estudar fora. E que ela, entre os pontos, né, uma palestra bem interessante, alguns pontos que ela destaca é de quando você vai pra fora e você se joga nesse novo, você se torna uma pessoa muito mais resiliente por natureza, porque você tem que ser resiliente pra resistir a isso. Você se torna muito mais comercializável, você se torna um profissional mais multicultural, você consegue lidar com diferentes culturas e agregar mais coisas no seu dia a dia. E você passa a ser, na verdade, uma pessoa mais vendável, porque como você é mais comerciável, você é uma pessoa que vale mais e tem mais multidisciplinária, você passa a ter mais valor e entender melhor e respeitar melhor outras coisas. Então, eu aprendi tudo isso, né? Imagino que se vocês tenham morado fora também, se não moraram ainda, com certeza devem ter amigos que moraram fora. É isso, né, que acontece. Você tá indo pra um lugar que, se vocês são um podtag, vocês vão pra fora e falam, vocês conhecem podtag? Fala assim, não, nunca ouvi falar. O que é isso? Porque vocês estão no novo, tá? Então, tipo, se o Azaghal do Nerdcast vai pra fora e ele é o Azaghal, ninguém conhece o Azaghal. Fala, quem é você, cara? Você é só um cara andando na rua. E é isso, sabe? Isso pra muita gente é frustrante, você perder tudo aquilo que você tinha construído e essa impotência de você não resolver coisas básicas da casa, de tipo pôr o lixo pra fora. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande de resiliência, de construção de quem você é e você se redescobrir também, né? Então, acho que é muito legal pra tudo isso. Principalmente se faz sozinho, né? Uhum. Não vai com família, é uma coisa que talvez a gente se vire, né? Quando tá... Ainda não tive essa experiência, eu pretendo
não ter um dia, mas de passar por esses problemas. Mas muita parte da minha rede passa exatamente pelos problemas que você falou. E na questão, assim, tipo, no mercado, e é diferente o que aparece, né? O que você está acostumado, como que você compra. Interessante essa visão. Você comentou que lá atrás, no começo, quando você estava nessa agência, né? Até o Clécio complementou sobre a questão do idioma. Você sente que mudou um pouco isso agora que o mercado está um pouco mais maduro na Irlanda? Tipo, de já ter uma pesquisa um pouco melhor do profissional? Ou ainda existe aí essa defasagem em relação ao mercado, aos outros mercados? Talvez até para a própria Europa, não só para o Brasil? Ou você sente que já houve um amadurecimento e o tipo de profissional que está sendo requisitado aí na Irlanda já precisa ser um profissional um pouco mais sênior, um pouco mais de conhecimento? Não, mudou muito. Eu vou dar um pouco de contexto para vocês. A primeira coisa que aconteceu em 2008 para 2009 foi uma crise mundial, né, que afetou a Irlanda. A Irlanda, se vocês lembram dessa época, Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha, todo mundo se fudeu. Itália, virou assim, crise absurda. E aí, com isso, muita gente perdeu emprego, todo o país como todo entrou num colapso, né, tanto imobiliário quanto de economia. E aí, consequentemente, muita gente teve, ou não só perdeu emprego, ou teve salários cortados, que o governo aprovou um pay cut, que eles chamam, que é um corte do seu salário para você se manter empregado. Então, eu ganhava muito pouco já, e eu tive um pay cut de 50%. Então, eu passei a ganhar metade do que eu ganhava. Oh, que maravilha. Vou te abrir aqui, eu até escrevi no meu livro isso. Eu ganhava 800 euros livres mensalmente, que é ok, pagava minhas contas, e eu passei a ganhar 420 euros mensalmente. 420 euros eu pagava de aluguel 350. Era literalmente o preço do aluguel e um pouquinho que sobrava pra pagar comida e acabou. E assim, no perrê, porque eu ia trabalhar de bicicleta, porque não tinha como pagar transporte público. Eu comia mal, porque eu tinha que comer barato, então comia o que era barato de comer, e foi isso daí por alguns meses. E nessa época foi a luta de buscar coisas novas no mercado. Sobre a sua pergunta sobre o que mudou e amadurecimento, o que aconteceu, né? Primeiro, era uma empresa pequena, uma agência pequena de publicidade, 100% irlandesa, que nunca tinha explorado o mundo fora dos irlandeses, né? Então, era estranho, mas ao mesmo tempo importante para eles começar essa etapa, né? Então, eles tinham um brasileiro que entrou, que não fala inglês direito, eles não sabiam se o cliente ia achar ruim ou não, e acho que até por medo de o que o cliente ia achar, não porque eles não queriam me apresentar, eles acharam melhor não colocar um cara que não falasse inglês direito, que não soubesse se comunicar e conseguisse negociar, apresentar alguma coisa, para evitar problemas. Então, acho que foi muito mais eles com medo, essa coisa muito de não sei o que vai acontecer, melhor não arriscar, pra gente não perder uma conta grande de cliente, e deixar só ele lidar quando for um cliente pequeno. E aos poucos eles estão liberando clientes pequenos para eu lidar. E eu fui melhorando, né? Meu inglês foi melhorando e os clientes, a gente foi percebendo que na verdade não via um problema nisso. Na verdade, desde que você conseguisse passar o que você tinha que passar de informação e entender o briefing deles, era isso, estava resolvido. Então, isso foi, claro, minha história, né? Foi essa. Eu não sei se como que era para outras pessoas, eu imagino que tinham outros tipos de dificuldades, mas isso foi se tornando meio que o normal. E até que eles entenderam que estamos num país multidisciplinar, as pessoas estão vindo de tudo quanto é lugar do mundo. E aí, com essa crise, o que acontece? Eles precisam recuperar o mercado. E aí, como é que eles começaram a fazer? O governo, eles começaram a criar incentivos para empresas de fora virem para cá. Incentivos fiscais. Então, você ouve muito que a Irlanda hoje é um paraíso fiscal também, porque foi esse incentivo que eles começaram a criar para empresas começarem a vir para cá. Então, eles começaram a acelerar muito esse processo de uma parte do governo, que é como se fosse um Ministério do Trabalho, né? Mas para Ministério de Trabalho de fora, né? Relações exteriores, que é mais ou menos isso. Para trazer empresas de fora. Então, eles ajudam tanto com amortização de taxas, de facilidade de visto de trabalho para estrangeiros, de encontrar escritórios e baixar valores de impostos, de valores de aluguéis, tudo isso para você conseguir montar uma empresa aqui. E aí muita empresa de fora começou a vir para cá. O Google veio para cá, o Facebook, Amazon, Apple, a Dropbox, várias grandes empresas. Então muita das grandes empresas que vocês veem no mundo começaram a abrir escritório na Irlanda porque eles começaram a fazer o quê? Tudo que era cobrado e taxado fora dos Estados Unidos, eles começavam a passar pela Irlanda, porque é um imposto muito menor, gastar muito menos bilhões de dólares em impostos. Só que para isso eles tinham que criar operações aqui. E aí começou a abrir um mercado para contratar gente de tudo quanto é área. Porque quando você pensa em abrir uma empresa, as pessoas falam assim, mas só contrata desenvolvedor. Pelo contrário, se você vai abrir um escritório, você precisa de recepcionista, você precisa de faxineiro, você precisa de segurança, você precisa de marqueteiro, você precisa de tudo, sabe? De pessoas que constroem espaços do escritório, arquitetos, você precisa de um monte de coisa. Então o ecossistema ganhou força. Todo o ecossistema começou a ganhar, aquecer e ganhar esse fortalecimento. Não só pessoas de nível sênior, pelo contrário, pessoas de vários níveis. Então o que acontece? Com esse aquecimento e toda essa mudança, eles precisam de gente para operações, de suporte, gente para fazer vendas para mercados do exterior. E com incentivo, todas as operações passam a vir para cá. Então a Irlanda começou a ganhar um mercado muito grande e competir diretamente com grandes, que já eram, né, grandes capitais de hubs, né, de tecnologia, como Londres, Berlim, Amsterdã, e começou a bater de frente
frente, porque hoje, se você olhar todas essas grandes empresas, a matriz delas é na Irlanda, é em Dublin, é dentro da Irlanda, porque faz sentido para eles. E com isso, o mercado começa a atrair talento de fora. Então, mudou muito, muito, completamente esse mercado. Hoje, é um mercado muito aquecido, mesmo com pandemia. Vou te dar um exemplo de agora. TikTok vai abrir um escritório e vão contratar mais de 1.000 pessoas. Então, o TikTok vai abrir um escritório para 1.000 pessoas numa cidade de 700 mil pessoas. Então, isso é muita gente. É como se tivesse no Brasil uma empresa em São Paulo abrindo para, sei lá, 500 mil pessoas, sabe? É proporcionalmente muito grande. Então, tá muito aquecido o mercado e mudou completamente essa aceitação com gente de fora, com nível de inglês. É interessante, cara, essa transformação que a crise de 2008 causou aí, né, cara? Acho que até você fala com propriedade porque você viveu bem o momento de transição, né? E hoje, olhando em retrospecto, cara, quando você chegou, eu não sei quanto tempo demorou pra estourar a bomba de 2008 aí, mas quando você chegou e olhando o mercado agora, você pode salientar, assim, as principais diferenças? Igual você falou, o mercado global, tem grandes empresas e tal, mas, assim, em facilidade pra quem quiser ir pra Irlanda ou em oportunidades, você falou, tá abrindo várias vagas, pra dar uma visão geral pra nós aí do quanto evoluiu esse mercado, né? Sim, sim. Acho que uma das coisas mais importantes, até sobre a pergunta da bomba em si, foi final de 2008 pra virada de 2009 e era inverno aqui. Eu lembro que foi o primeiro inverno mais rigoroso que eu passei na minha vida, né? Então foi tudo muito tenso, porque no inverno aqui o dia fica escuro mais cedo, então 4 da tarde tá escuro e amanhece às 8 da manhã. Então você vai trabalhar no escuro e volta pra casa no escuro. Era muito maluco aquela época. Nossa. E com a crise, né? Então você fica, caraca. Que sonho. É muito doido. E o que aconteceu de grandes mudanças? Vou falar que talvez a mais importante e mais relevante pra gente, pros brasileiros, foi que eles começaram a criar uma regulamentação com relação a vistos de trabalho. Antes era meio assim, você tinha um cargo que precisasse de você negociava, fazia como se fosse um pitch, né? Você fazia uma carta, uma documentação mostrando por que você é importante para aquela empresa. Tinha todo um critério de anunciarem a vaga, esperar algumas semanas, mostrar que não tem ninguém na Europa que consegue fazer o que você consegue fazer e tal. Então era muito complexo, era muito demorado e muitas vezes não dava certo. Tanto que a primeira vez que eu fui aplicar para o visto de trabalho, eu não fui aprovado. E aí eu fui só ser aprovado na próxima empresa que eu entrei, que era na Zynga, empresa de jogos, fazia o Zynga Poker, Mafia Wars, o Farmville. Não sei se vocês lembram aqueles joguinhos de Facebook, da Fazendinha. Sim. Sim. E aí eu dava suporte pro mercado brasileiro. Então, por conta disso, eu tinha conhecimento do mercado brasileiro, foi assim que eu consegui meu visto de trabalho. Mas olha como que mudou, né? Eles estavam muito, assim, o que tá acontecendo? Precisamos trazer essa galera pra cá, trazendo os incentivos, mas como é que a gente regula o que a gente precisa trazer, o que é importante e o que não é? E aí começou o que eles chamam de critical skills, são habilidades críticas, que é basicamente o que o mercado tá precisando para poder continuar crescendo e continuar aquecido. E aí começa essa regulamentação e esse auxílio para essas empresas. Então, se uma Facebook fala assim, vou abrir um escritório, vou contratar 5.000 pessoas, só que dessas 5.000, 4.000 precisam falar um terceiro idioma, um segundo idioma, precisam falar português, precisam falar russo, precisam falar alemão. Você não tem irlandês que fala russo, você não tem irlandês que fala português. Então tem que vir gente de fora. E nem todo mundo na União Europeia fala um outro idioma. Às vezes não fala 2 ou 3. E o brasileiro geralmente fala 2 até um terceiro com espanhol. Então começou a abrir um mercado para esse público de fora também, com essa regulamentação. E aí, em cima disso, vem essas necessidades que a gente estava comentando, né? Então, você pega pessoal de tecnologia, você pega pessoal de design, você pega pessoal de programação, de projetos, pessoal que trabalha com marketing, que é especializado. Começa a falar, a gente precisa de gente de marketing, gente especializada em marketing digital. Passa a ser uma critical skill, passa a ser uma habilidade crítica. E aí, o governo que ele faz, ele facilita o seu visto de trabalho, porque eles sabem que você é necessário naquele mercado. Então, se você é, tipo, um astronauta que quer trabalhar na NASA, quantos astronautas vão ter no mundo? Eu tenho 4. Então, é claro que eu consigo. Agora, se você vai pegar uma vaga, tipo, eu sou assistente de marketing júnior, aí não adianta, você tá competindo com você e mais 500.000 pessoas. Por isso que aí vem o ponto que o Luiz comentou de senioridade, né? Começa a ser importante você ter um nível de senioridade para você ter mais facilidade com relação ao visto. Não necessariamente conseguir um trabalho sem visto, mas com visto de trabalho, que é chegar aqui, né? Patrocinado pela empresa e tal. Essa é a grande possibilidade agora. E como que é essa questão deles receberem você? Eles são calorosos, eles são meio indiferentes? Como que é o tratamento com o brasileiro aí na Irlanda? São alemães ou não? Nada, eles são muito de boa, sabia? É muito engraçado como tem muita similaridade em alguns pontos, tá? Similaridade no sentido de quão hospitaleiros eles são, eles gostam de, você chega e eles veem que você tá perdido, eles querem te ajudar, quer mostrar onde que o lugar é e tal. Claro, a gente tá numa fase agora de pandemia, mudou muito, né? Mas ninguém vai chegar te abraçando, mas eles são calorosos no sentido de você precisar de alguma coisa, eles vão estar disponíveis para te ajudar. Existe um nível que eu acho que é muito interessante isso, que é uma maior diferença que eu percebo da Europa inteira, de países latinos,
países que a gente é naturalmente mais próximo um do outro, em questões físicas mesmo. Que é você vir aqui, você tem um nível de contato que você faz, a pessoa te ajuda, ela vira sua colega, mas pra virar de colega pra amigo é um nível muito distante um do outro. Demora, às vezes, anos pra você virar amigo de um irlandês, uma amiga de um irlandês. Então, essa distância que é muito diferente do brasileiro. Parece que a gente fica muito, muito amigo, muito próximo, muito rápido, só que ao mesmo tempo parece que vira superficial muito rápido também, né? De repente você não pode contar com aquela pessoa, a pessoa some. Aqui não. Uma vez que você virou um amigo com aquela pessoa, você pode contar com ela pro resto da sua vida. Só que é um processo mais lento de se transformar um amigo. Então, eles são calorosos nesse nível superficial, mas pra você virar amigo e você poder chorar no ombro daquela pessoa, ela poder contar da vida dela e tal, é um outro nível. Já te chama pra tomar um chopp, já. Vamos tomar uma Guinness, né? A Guinness com groselha. Com groselha. Vai ter que contar essa história aí. Agora... Na verdade chama Blackcurrant, não chama groselha. É tipo um negocinho doce, meio uma de fruta assim que você põe. Geralmente, quem não gosta de bebida muito forte põe pra adocicar e eu acho uma merda, porque fica parecendo um suco. Mas a Guinness já é tão boa sozinha, não precisa misturar com nada, né, cara? Então tem coisa que não se mistura. É igual pizza com ketchup. Não existe. Não tem por que pôr ketchup na pizza. A pizza já tá lá, já tá boa, como ela é. Olha a opinião polêmica. Tipo, tem gente que coloca Coca-Cola no uísque, né, cara? Olha aquilo e fala, pelo amor de Deus. Cresce, gente. Tem que pôr açúcar no café, que é pior ainda. Açúcar no café é pecado, cara. Esse é pecado. É pecado, cara. Mas beleza, e assim, agora falando um pouco do ambiente aí, né, igual você comentou, do pessoal que é mais caloroso aí e tal, frente ao que a gente tá habituado a ouvir do boa parte da Europa, né, mas, e assim, em quanto tempo você conseguiu se sentir à vontade aí? Você tem 12 anos de experiência aí, acho que é legal a gente explorar isso pra entender como é que foi essa trajetória. Não sei se hoje você se sente mais próximo do país ou se você ainda é um brasileiro deslocado. Como é que foi esse processo aí, tipo, construir amizade, construir laços? Como é que foi esse modelo aí, né? É uma ótima pergunta. Até é interessante porque muita gente que mora fora não mora fora tanto tempo assim, né? Geralmente volta pro Brasil, vai pra outro país. Pouca gente fica tanto tempo num lugar, a não ser que a pessoa tá casada e casou com uma pessoa daquele país e tal, e vira um outro mundo. E comigo foi um pouco interessante. O que aconteceu é o seguinte, eu vim como intercambista, então claramente você tem um ambiente que é de estudantes, que você frequenta, e toda aquela galera que é intercambista também, né? E quais características mais básicas do estudante? Você divide casa com um monte de gente, você mora no centro, você nunca tem grana pra fazer nada, você sempre viaja no que é mais barato, mas sempre viaja em turma, e você se diverte, e é incrível, é uma vida muito maravilhosa, que você aprende muita coisa com isso. Conhece muita gente de muito lugar e tal. Esse é o padrão, né? Eu tô colocando muito estereótipo aqui, mas é pra vocês entenderem um pouco da evolução. Aí você passa a ganhar um espaço maior seu, e pode ser literalmente um espaço no sentido de você ter um quarto só seu, ou um espaço no sentido de você passar a conhecer mais da cultura, conhecer as coisas que você gosta, né? Então eu falo, você, por exemplo, você vai fazer um passeio e viajar, quando você viaja por, 2, 3 dias, você conhece um café que você gostou, é isso, foi lá uma vez, acabou. Quando você passa a ter os seus lugares preferidos, é porque você já foi várias vezes, você avaliou vários e agora você tem os seus preferidos. Então é uma evolução natural, você fala, meu pub preferido, meu bar preferido, meu café preferido é esse, é que você tá indo muitas vezes em vários lugares e começa a ter escolhas. E essa é uma evolução natural. E aí você passa a ter os seus amigos, né? Amigos não só necessariamente são pessoas que vieram estudar, pessoas que já moram aqui. E aí começa a evoluir, amigos do trabalho. Então essa evolução foi acontecendo. Chegou um momento que eu casei, eu fui casado aqui na Irlanda. E aí na vida de casado muda muito, né? Porque você passa a morar numa casa, você e a esposa, o seu esposo, no caso de outras pessoas aí. Aí eu comprei um cachorro, que eu chamo de filho agora, que ele tá inclusive mostrado aqui na tela. Quem ouviu um ronco de fundo é ele roncando. E aí depois eu me separei e fiquei com o cachorro. Só que aí eu me mudei pra próximo, como eu falei, das montanhas. Então, onde eu moro hoje é muito afastado de qualquer brasileiro. Se eu olho pro meu lado aqui, só tem família irlandesa aqui, sabe? Família... Meu vizinho, inclusive, eu fico lembrando, eu sou um cara muito perdido na vida. Porque meu vizinho tem a mesma idade que eu, o cara tem 3 filhos, tem, uma casa super doriana, assim, sabe? Aquela família de foto, assim, sabe? De comercial. E eu aqui falo, e um cachorro no... Só isso, assim, sabe? É uma vida muito diferente. Mas essa evolução, eu me aproximei talvez mais de culturas e modo de viver dos irlandeses. Consequentemente, perdi um pouco dessa coisa de como seria uma vida de estudante. Então não tem mais essa vida de estudante. Eu odeio ir pro centro da cidade, por exemplo. E muita coisa que eu faria antes eu não faço mais porque eu não tenho mais interesse em fazer. Talvez um pouco de amadurecimento de idade, mas amadurecimento também de você tá mais no cotidiano, né? Você tem mais a perder, assim. E aí os papos já não fazem sentido. Você fala, eu tô pagando, sei lá, o imposto do carro. Aí o cara fala, nossa, não tem nem carro. Então muda
muda, assim, né? O tipo de falar, vou ter que levar no veterinário, comprar um remédio pro meu cachorro. Falar, nossa, veterinário, nem lembrava que existia. Então muda nesse tipo de coisa. Viver mais a vida mesmo, né? Não só saber do básico, é você ter realmente que lidar com outros tipos de problemas e tal. Vai ficando mais velho, a idade vai batendo, né, Edu? É isso. Tô mais jovem que vocês aí. Não é, eu não falo minha idade no podcast, o pessoal brinca depois. Eu sou um jovem gordo, pai de família, eu já tô com 60 anos, eu não sei. Idade não conta nada. Idade é só um número, gente. É só um número. O Ray Kroc abriu o McDonald's com 62 anos de idade. Não conta. Edu, algumas coisas que a gente queria pontuar aqui, alguns conteúdos que a gente encontrou dizem que a questão da saúde pública aí na Irlanda, além dela não ser gratuita, assim, o nosso querido SUS aqui, ele se destaca frente à saúde na Irlanda. Isso é real mesmo? É assim? E como que o pessoal consegue driblar? Existe Unimed aí? Existe, sei lá, alguma coisa que o pessoal pode... Como é que funciona aí? Cara, boa pergunta, porque, vou te falar, a gente reclama do Brasil de um monte de coisa, mas o Brasil tem muita coisa anos à frente de vários países, inclusive à frente dos Estados Unidos, que o pessoal acha que os Estados Unidos é referência de porra nenhuma. Os Estados Unidos tem um sistema de saúde pior que o da Europa, que já é uma merda comparado com o do Brasil. O sistema daqui é ruim porque você tem só o básico do básico do básico, que é dentro de um seguro governamental que você paga, que é obrigatório para qualquer pessoa aqui, que vai te dar um acesso, assim, a um ponto, uma emergência, uma coisa menor. Só que é isso, sabe? Se você tá com câncer, o cara vai te dar um paracetamol, assim, sabe? Falar, volta pra daqui uma semana e a gente vê se você melhorou. Eles não têm um cuidado com você que a gente teria no Brasil. E talvez no Brasil a nossa medicina é muito mais preventiva do que tentar, na verdade, curar, né? Então, essa coisa de ter criado essa medicina preventiva faz com que a gente tenha mais acesso a especialistas. E isso aumenta demais o nível de qualidade. Então, a gente no Brasil, você quer ir no dermatologista amanhã, você pode pagar e se você tiver dinheiro, você principalmente pode ir no particular a hora que você quiser. Mesmo que sem grana, você ainda consegue agendando e tal. Aqui, nem pagando, você não consegue. Aqui, se eu quiser ir no dermatologista amanhã, eu não consigo, pagando o dinheiro que for. Eu tenho que estar com um problema muito grave, eu tenho que ir num médico, um clínico geral, o clínico geral tem que diagnosticar e falar, realmente você tá com um problema muito grave pra me levar. Ou eu tenho que fazer minha gambiarra aqui e, sabe, ir pra um hospital e dar um jeito. É muito difícil. E isso é ruim, é frustrante, claro, principalmente para um estrangeiro, porque você não só tem o problema de você se comunicar, às vezes quem não fala inglês fluente, mas o segundo problema que é você não ter o acesso tão fácil, né? E não é por questão de grana, que a gente brinca, né? Quem tem dinheiro consegue quiser. Se eu tivesse milionário, eu pegaria um avião e iria pro Brasil, faria um exame e voltava, mas não é tanto assim. Então, assim, eu tenho que me virar com o que eu tenho, né? A realidade daqui eu tenho que me virar com o que eu tenho. E não é tão bom mesmo. Acesso a remédios também é muito difícil, você tem muita limitação, tem que ter prescrição. Eles controlam o remédio do meu cachorro tá com problema no ouvido, e você vai numa farmácia pra comprar, que é um remédio que pode ser usado pra humanos também, então você pode comprar em farmácia. Eles anotam o nome do meu cachorro, e aí se eu for comprar de novo, ele fala, não, você já comprou uma vez, mês passado, não pode comprar mais. Se precisar de novo, você tem que ir no veterinário. Você fala, caralho, velho, um negócio pro ouvido, não consigo comprar. Então tem muita limitação, sim, muito controle, e limitação de você ter acesso à medicina, né? Então isso é muito difícil. Caramba, aí o pessoal aqui reclama do SUS, falando que demora um exame. Ponto pro Brasil. Pois é. Não, e o Brasil, cara, tem outra coisa que é uma vantagem. Tem não só o SUS, você tem passatempo, não, é poupa-tempo, que é maravilhoso. É um puta de uma mão na roda. E agora você tem vários médicos que atendem virtualmente, né? Por chamada, videochamada. E isso é incrível. Pra mim, puta, isso aí seria... Se eles conseguirem trazer isso pro exterior, porque acho que algum deles não funcionam pra chamada no exterior, porque eles, por algum motivo, não aceitam o WhatsApp de fora. Eu já tentei. E isso é um pecado capital. Tá aí, ó, quem é de tecnologia, criar uma solução pra conseguir ter médicos do Brasil atendendo os pessoal de fora, sabe? Porque aqui a galera fica desesperada precisando de médico. E aí é isso. Se tiver algum médico ouvindo, pensa aqui, ó. Você vai cobrar caro, que nem você cobra aqui no Brasil, e você vai cobrar em... Quanto custa um médico aí no Brasil? Um exame. Eu acho que particular na faixa, pelo menos aqui em Curitiba, na faixa dos R$250 particular. Ah, né? barato. Você tem Medprev, você tem Solumed, esses populares, que daí você encontra, né? Uns médicos meia boca aí, mais barato, mas também... Cara, é isso aí, ó. Um clínico geral aqui na Irlanda, clínico geral, o cara não é especializado em porra nenhuma. 50 euros um atendimento. 50 euros na conversão de hoje, tá 500 para 1, dá quantos R$1.000? Dá 2 horas de trabalho da Iana. Pois é, 15 minutos de trabalho da Iana. É isso aí. E até entrando nessa questão do dinheiro que você comentou, você comentou ali que dava pra pagar o aluguel, daí cortaram o salário, ficou apertado. Cara, como é que é essa comparação? Tá certo que você não passou, tipo, depois dos 23, acho que você não trabalhou mais fora da Irlanda, né? Então, não sei exatamente como é que seria essa relação aqui no Brasil. Mas como é que foi a mudança de padrão de vida? Como é que é a relação de custo de vida? A gente sabe que tem lugares que moradia é muito caro.
outros moradia muito barato, o centro é assim, em outras cidades não. Pode dar um parecer para nós aí como é que é a relação com dinheiro aí nessa região? Sim, sim. Aliás, é interessante esse ponto porque a questão de dinheiro a gente fica muito preso ao salário em si e a gente quando vai fazer comparação, geralmente a gente converte e compara, né? Converte e compara. E não é assim que funciona. Por isso que uma das coisas que a gente faz no eDublin, que eu acho bem legal, é sempre trazer a comparação com relação a horas de trabalho a partir de um salário mínimo. Então você pega o salário mínimo de uma pessoa e calcula quantas horas ela tem que trabalhar para comprar alguma coisa que ela deseja comprar. Tipo, quanto custa um iPhone no Brasil, quanto custa um iPhone aqui? Quantas horas de trabalho eu preciso fazer aqui, quantas horas de trabalho eu preciso fazer no Brasil para conseguir comprar um iPhone, por exemplo. A gente faz esses comparativos direto, então é bem legal porque dá uma base mais real, né? De o que você pode ou não comprar, o poder aquisitivo que você tem aqui e não necessariamente a conversão do salário, porque ninguém paga um aluguel convertido também. Então, vamos lá, questão de grana. Primeira coisa, Dublin, assim como Londres, assim como Berlim, assim como São Francisco, tá numa bolha, mas não falar que é uma bolha no sentido de que vai estourar uma hora. Eu acho que é simplesmente um crescimento como parte dessa evolução de você ter mais empresas vindo, mais gente com salário mais alto. Então, o que acontece? Tem esse crescimento natural, né, de ter mais empresas, salários mais altos, pessoas mais de nível mais sênior vindo pra cá, e a demanda aumentando, então você tem mais necessidade de pessoas morando em casas maiores, aumenta salário, aumenta custo de vida. Então, o que acontece? Morar hoje no centro de Dublin, morar em Dublin, numa casa, é basicamente impossível para um humano como a gente aqui, tá? Qualquer pessoa que tem um salário muito bom não consegue morar sozinho numa casa no centro de Dublin, a não ser que você gaste todo o seu salário e fique triste, não consegue comprar comida. Assim como São Francisco, tá? É a mesma coisa. Então, o que acontece? As pessoas começam a se afastar para os subúrbios, né? Vão para fora. Acho que São Paulo, a mesma coisa. Vai tentar comprar... Impossível você comprar uma casa no Itaim, comprar uma casa no... Como é que chama um bairro melhor de Curitiba? Eu esqueci o nome, aquele... Não sei o que, verde? Batel. Você vai tentar comprar uma casa de 4 quartos. Você consegue com o salário que você tem hoje? Não dá. Se for a Iana, dá. Eu sou rica! Se for a Iana consegue. Tirando ela. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade. Cara. Você não viu? Eu falei 250 a consulta lá. Não, é porque da cidade que eu venho, lá de Cuiabá, eles... É 450, 500 pila uma consulta. Que isso? Nossa. Ah, é muito caro. Credo. Os cuiabanos estão bem. Vamos morar aí. Se você quer ser médico, vai morar em Cuiabá, pô. Lá que é o esquema. É o lugar pra você morar. Então, e aí, olha só, com a questão de grana, né? Aí uma coisa que eu acho que é muito interessante de comentar é que, como a gente tava conversando, tem essa questão de o aluguel ser mais caro, comprar uma casa ser muito caro em regiões metropolitanas, mas todo o resto é muito igualitário. Você tem pouca diferença de salarial, você pega uma pessoa que é assistente, uma pessoa que é gerente, uma pessoa que é diretor, a diferença de salário delas vai ser tipo de 1.000, 2.000 euros que cai na conta mensalmente no final do mês, sabe? Não é uma diferença absurda. Eu lembro no Brasil que, tipo, sei lá, eu ganhava R$1.500 como estagiário e aí minha chefe ganhava R$15.000. Tipo, era um absurdo de diferença. Eu tava anos-luz longe de diferença. Aqui, você pega, às vezes, um estagiário que ganha 1.000 euros e você pega o chefe dele que ganha 2.000 euros e o chefe do chefe dele ganha 5.000 euros. É isso. Sabe? A diferença é pequena esse gap, assim, de você ter distância entre os salários. Então, isso faz com que todo mundo seja mais, talvez, tenha uma igualdade social maior, né? Você tem menos diferenças. Então, todo mundo tem o mesmo acesso, acessos muito parecidos a muitas coisas. E aí você, consequentemente, diminui risco de violência, de outras coisas. Porque não é um objeto de desejo mais. Você tem um iPhone, não é um objeto de desejo. Qualquer um que pode comprar um iPhone, literalmente. Você pega um cara que é, assim, com todo respeito, porque eu tenho muitos amigos que trabalham como faxineiros, mas eles podem ter um iPhone, eles têm AirPods, eles viajam, e é isso, porque é acessível. E isso talvez seja a maior diferença. Sem precisar vender um rim pra isso. Sem precisar vender, exatamente. E aí, olha só, é o que a gente estava comentando. Quando a gente faz essa comparação, o salário mínimo aqui, pra vocês terem uma ideia, são 10 euros e 10 centavos, se não me engano, por hora. O mínimo que você pode ganhar, o mínimo que você pode legalmente ganhar. No Brasil, o mínimo que você pode legalmente ganhar é R$4,65, se não me engano. Esse é o mínimo que você pode ganhar legalmente, tá? Não tô falando que as pessoas ganham isso. As pessoas ganham geralmente mais. Mas se você pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo, R$4, uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui, 10 euros, e você vai fazer, sei lá, um corte de cabelo aqui, você paga 10 euros. Um corte de cabelo no Brasil, você paga R$20. Ou seja, eu tenho que trabalhar 4 horas pra fazer um corte de cabelo. Aqui eu trabalho 1 hora, eu consigo cortar o cabelo. Então, são esses tipos de coisas que você consegue identificar. Você fala, realmente, é muito acessível a vida aqui. Preciso comprar um iPhone, eu trabalho 100 horas, eu compro um iPhone. No Brasil eu trabalho 1.000 horas, eu consigo comprar um iPhone. É muito, assim, discrepante, sabe? Você começar a fazer comparação. E isso mostra por que as pessoas querem sair dessa vida do Brasil. Por que tem violência? Porque é um objeto de desejo. Um cara que ganha mal, vai demorar 1.000 horas pra comprar um iPhone, ele vai querer roubar um iPhone pra poder vender. Falando assim em termos gerais, tá? Mas por que gera violência? É o desejo por algo que eles não têm acesso, né? É porque gera inveja. Porque gera status. Status é você ter uma coisa, demonstrar pros outros uma coisa que outras não podem ter, né? A pessoa usar uma camisa de marca, ter um carro do ano. Aqui não importa, porque todo mundo pode comprar.
comprar. Você vai comprar uma calça da Diesel pelo preço que você compra uma calça de qualquer outro lugar, sabe? Não vai mudar. Então isso eu acho uma das melhores coisas é que quebra muito dessa coisa de status e que eu realmente não aguento mais no Brasil, essas pessoas que querem demonstrar status e às vezes tem que pôr uma coisa, né, pendurar um negócio virtual, que seja um troféu pra mostrar que tem esse dinheiro. Sim, daí filtra, posta stories fingindo coisa que não realmente é um problema do brasileiro, mas faz sentido o que você falou aí sobre a questão de acesso, né? Porque assim, acho que Dublin, pelo menos as pessoas que eu conheço que moram aí, né, falam, mas realmente foi mais caro que outras cidades da Europa e tal, mas olhando por esse ponto de vista que você comentou das horas, acho que faz sentido a questão de planejamento financeiro, na verdade, né? A gente que tá, infelizmente, aqui no Brasil ainda tá muito para trás, né? Desses pontos, o salário mínimo é muito mínimo, né? Radicalmente mínimo. Tem uma... Eu não lembro, assim, o órgão, depois eu vou pesquisar e colocar no post, mas existe uma pesquisa que mostra, qual seria o salário mínimo ideal no Brasil. Eu lembro que a última vez que eu vi a pesquisa era próximo aos R$4.000 para você ter o básico. Assim, claro, né? Ele coloca como conta. Você ter um lazer, de ver um filme no cinema, de você ter um carro, né? Bancar uma gasolina, claro. Não é a realidade de todo mundo, mas assim, a gente estaria próximo aos 4.000 e o salário é 1.000 e pouquinho, né? O salário mínimo no Brasil realmente faz sentido o que você comentou. A gente está chegando aqui mais ou menos já no horário de encerramento. Só deixar duas perguntas para você, né? Primeiro, acho que já dá para entrar num jabá ali do seu blog. Eu estou visitando ele aqui, vendo que tem vários artigos, várias perguntas que a gente queria fazer aqui, mas por conta de tempo não vai rolar, já estão respondidas no eDublin, né? Então, se você quiser comentar aí um pouquinho com qual que é a ideia aí do site para o pessoal conhecer e tirar mais algumas dúvidas? Claro. Bom, eu como comentei, né? 12 anos é muita coisa que a gente aprende, mas talvez uma das coisas que eu mais aprendi é que existem pessoas com realidades diferentes, experiências diferentes, e que isso é o que mais agrega quando a gente tá fora, é você juntar essas pessoas, criar uma comunidade mesmo. Então o eDublin deixou de ser o Edu contando experiências há muito tempo, para ser muitas pessoas contando muitas experiências de várias perspectivas. Então, só o fato de eu ter chego aqui, mas como um cara que veio de São Paulo, hétero, branco, é uma experiência diferente de uma pessoa que veio de outro lugar, de um casal que veio, de uma pessoa que veio com uma situação diferente. Tem várias situações e várias perspectivas que mudam como uma experiência de intercâmbio pode ser. E a gente sempre abre para todo mundo que a gente quer ser muito inclusivo. Então hoje tem muita experiência de muita gente, a gente super convida as pessoas a colaborarem, participarem. É uma comunidade aberta para a pessoa colaborar e toda essa informação ela é disponível gratuita. Você acessa edublin.com.br, a pessoa pode acessar o que ela quiser, tudo tá lá disponível gratuito. Semanalmente tem mais de 2 vídeos que a gente faz, tem um podcast semanal que é o eDublincast, a gente tem lives que a gente faz, que a gente dá mais dicas, a gente entrevista pessoas que conseguiram trabalho na área para poder contar um pouco da experiência delas. E aí, claro, alguém tem que pagar o aluguel no fim do mês, né? Então, existem algumas coisas que as pessoas podem adquirir, que vai ser um outro nível, né, de engajamento que elas vão ter com a gente. Então, elas podem comprar tanto o nosso... É um e-book, mas não é um e-book, gente. É um mega livro. A gente tem é um livro, basicamente. É um guia de mais de 100 páginas que tem tudo que você precisa de passo a passo para você conseguir fazer seu intercâmbio, que tá disponível para você também pegar, comprar, baixar. A gente tem nossas mentorias que a gente dá. Então, eu dou muita mentoria para brasileiro que quer entrar no mercado e trabalhar na área aqui, porque eu conheço muito da questão de habilidades críticas, como que você se destaca. Conheço muito recrutador daqui, porque eu contratei muita gente daqui, né? Eu criei muita empresa, muita equipe aqui. Então, conheço do processo, sei como é que funciona, o que pode dar certo e ajudo as pessoas com isso. Então, a gente tem um EduPro, que é como se fosse uma academia online de cursos para pessoas fazerem e também com a mentoria direta ao vivo comigo, né? Então, é o que a gente faz para quem precisa de uma ajuda a mais. Se a pessoa falar, eu faço por conta, manda bala. Vai lá no eDublin, tem tudo que você precisar, literalmente. Agora, se você quiser economizar tempo, às vezes quiser um corte de caminho, você pode pagar pelo corte de caminho. É um investimento em dinheiro, mas é um ganho de tempo que tempo é a única coisa que a gente nessa vida não consegue recuperar, né? Então, se a pessoa quer economizar tempo com investimento de dinheiro, ela pode fazer isso. E o nível também de detalhe, às vezes, né? Um artigo, por mais completo que ele seja, às vezes, né? Quando você está conversando com alguém diretamente, você consegue entrar mais no específico do momento da pessoa, né? O artigo não vai te passar isso, é meio que padrão para todo mundo, né? Pô, interessante, tô vendo aqui tem vários conteúdos bem bacanas, Dublin TV, Dublincast, então fica aí, pro pessoal, o link vai estar aqui na descrição, obviamente, né? Pro pessoal conhecer aí, tem várias coisas que eu até salvei aqui para perguntar depois para você. Claro. Então, pra gente fechar aqui, eu queria agradecer você por dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui. Eu acho que tem outros assuntos que a gente pode entrar, não diretamente só sobre a vida na Irlanda, mas alguns pontos específicos em outros episódios. Fica aí o convite para você voltar mais vezes. Agradeço aí você e o Danone pela participação no episódio. Participação especial, o Danone chegou gritando, né? Tipo,
os latidos dele. Se tivesse um tradutor closed captions, ia colocar, tipo, você esqueceu de falar tal coisa, e você fala, cala a boca, para de latir. Ele falou, não, mas você esqueceu de falar do visto. Obrigadão aí, Eduardo, mais uma vez. E lembrando, pessoal, que tem outros países que a gente já entrevistou a galera, tem vários lá, e se você quer conhecer algum país específico, ou conhece devs em outros países, pessoas de tecnologia, enfim, ou que não seja de tecnologia, mas que tenham bastante conhecimento aí sobre o processo de mudar de país, também sugere na comunidade, que é muito bem-vindo. Acho que é isso. Esqueci de uma coisa, pessoal? Não, né? Então é isso. Até que abraços, tchau. Valeu, galera. Abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.